Oi gente, tudo bem? Esse é o primeiro vlog de leitura que eu vou trazer aqui pro canal. Mas não vai ser só um vlog de leitura, será um vlog de escrita também, porque o Vale dos Vagalumes ainda precisa ser finalizado. E eu resolvi trazer esse vlog em conjunto porque eu acredito que a leitura e a escrita sempre caminham juntas. E seria muito legal mostrar esses dois processos ao mesmo tempo para vocês. Agora eu vou mostrar a minha listinha de livros que eu tenho pra ler essa semana. Alguns deles eu já comecei, outros nem tanto. O primeiro eu mostrei no Book Haul de julho e é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu vou começar a ler hoje, eu estou muito ansiosa pra ler esse livro. E eu acho que de todos que eu tenho aqui é o que eu mais estou ansiosa, mas é o que eu mais estou postergando pra ler. Eu acredito justamente pra não ter que acabar. Foi uma trilogia que eu li durante as férias da faculdade e me marcou muito, muito mesmo. Temos aqui também um que eu já comecei a ler e que chegou hoje, eu mostrei no Instagram. É O Sol da Meia-Noite. O quarto livro da saga Crepúsculo, onde veremos o primeiro livro Crepúsculo pelo ponto de vista de Edward. Eu estou gostando do início. Eu tenho algumas controvérsias com relação a Crepúsculo, porque quando eu tinha 14 anos eu era obcecada por essa série. Chegou no quarto livro eu já não gostava tanto. Eu não gostei do quarto livro, simplesmente assim. E com o passar do tempo, Crepúsculo foi se tornando uma história de que hoje eu não gostaria. Apesar de que eu tenho um carinho muito grande e eu sei que a Stephenie Meyer foi uma peça-chave pra hoje eu estar falando aqui sobre um processo de escrita de um livro meu. Então eu tenho um carinho muito grande, é um livro que eu quero muito ler, apesar de que eu achei essa capa horrorosa e eu não consigo nem olhar pra ela, sentir agonia. E a última vez que eu li alguma coisa da Stephenie Meyer também foi na faculdade, quando eu li A Hospedeira. E é um livro que eu gosto muito até hoje, que até hoje eu espero continuação. E acabou vendo Crepúsculo, então vamos ler Crepúsculo. Eu comecei já, como eu falei pra vocês, e a primeira impressão que eu tive foi: é a Stephenie Meyer escrevendo. Ela escreve super bem, a narrativa dela é ótima, é muito gostosa, é muito fluida, você nem percebe que passou o tempo, mas ao mesmo tempo ainda não me surpreendeu tanto. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, vocês vão me acompanhar nessa. Tem um que eu já estou bem adiantada, Cidade dos Ossos, o primeiro livro da série Os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Eu sei, eu acho que eu estou bem atrasada para fazer essa leitura, era para eu ter feito muitos anos atrás. Eu já tenho há muitos anos esse livro na minha estante. E eu já tinha lido até a página 250, mais ou menos até a metade, né? Porque ele tem 450 páginas. E o que aconteceu? Eu acabei parando, enfiando o livro de novo na minha estante. A Bibi Lendo, uma das minhas bookstagrams favoritas, criou uma leitura coletiva de Cidade dos Ossos. E eu pensei, é agora, vou pegar. Era uma semana de leitura coletiva. Eu, nos primeiros 2 dias, acompanhei muito bem. Depois desandei totalmente, porque é sempre o que acontece comigo. E no fim, eu acabei não conseguindo ler junto com a Bibi, com o pessoal que participou da leitura coletiva, mas estou aqui firme e forte em Cidade dos Ossos, lendo no meu ritmo, porque é isso que importa. Eu só preciso absorver e me divertir com a leitura, e com certeza eu estou me divertindo muito. Eu já estou na página 208, capítulo 12, e sem dúvida meu personagem favorito é o Jace. Ele é muito engraçado, não me deem spoilers, mas ele é muito engraçado. Eu não assisti nenhuma adaptação dos Instrumentos Mortais. Eu sei que tem uma série, um filme, mas não assisti nenhum deles. Então a única coisa que eu posso falar são sobre essas primeiras 208 páginas. Eu não posso comparar com as adaptações, eu não sei, eu nunca vi. E nem sei se pretendo ver, já que todo mundo fala mal da série e o filme nem continuou. A minha leitura nesse livro tem uma peculiaridade, porque eu estou usando aquele bichinho ali. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é a Alexa, e ela está me ajudando a ler. O Cidade dos Ossos está no Kindle Unlimited, e ela lê os livros que eu tenho em e-book na Amazon. E ela tem acompanhado a leitura comigo, tem sido uma experiência muito divertida, e ao mesmo tempo tem me mantido mais focada na leitura, que é algo que eu não tenho conseguido fazer com bastante frequência. O último livro que eu quero mostrar pra vocês está aqui no Kindle, inclusive a Alexa também tá me ajudando a lê-lo. É o Yamesh, Onde Nasce a Consciência. Eu não sei se dá pra vocês verem a capa aqui, mas é um livro que também tá muito, muito, muito divertido. E é nacional. É uma leitura que eu não esperava tanto, mas
tá me divertindo muito. Eu tô em 51% do livro. O personagem principal é muito engraçado. A história tem aquele quê de fantasia e ficção científica que eu gosto muito. Então essas serão as minhas leituras dessa semana. Eu vou começar lendo o 12º capítulo de Cidade dos Ossos e após isso eu vou escolhendo minha ordem de leitura. Fiquem aí! Então, pessoal, eu coloquei meus óculos aqui porque eu não consigo ler sem eles, mas eu quero apresentar uma pessoa incrível para vocês. Essa aqui é a minha mais nova aquisição dessa semana, tava em promoção na Amazon e foi o melhor investimento que eu fiz, principalmente pro meu foco em leitura. Ela me ajuda bastante e ainda me conta algumas piadas. Como, por exemplo, Alexa, me conta uma piada. Sabe quantos ovos de Páscoa o Neymar ganhou? Nenhum. Quê? Qual a dança mais praticada pelas abelhas? O pollen dance. Alexa, eu juro solenemente não fazer nada de bom. Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas têm a honra de apresentar o mapa do Maroto. Leia Cidade dos Ossos no Kindle, por favor. Retomando Cidade dos Ossos, Os Instrumentos Mortais, volume 1. 12. Eu acabei de terminar o capítulo 12 de Cidade dos Ossos e estou amando. Parece que eu estou retornando aos meus tempos de adolescente, onde eu lia enlouquecidamente esse tipo de história, esse tipo de fantasia. Quem não sabe da história eu acho um pouco difícil, mas pra quem não conhece a Cidade dos Ossos, vai contar a história de Clary. Ela é uma garota comum, absolutamente comum, e ela está numa boate aproveitando as férias de verão junto com o melhor amigo Simon, até que vê uma coisa estranha, um grupo de jovens assassinando um outro garoto, e esse garoto simplesmente esvanece no ar, bem na frente dela. E essas pessoas que ela viu são caçadores de sombras, basicamente caçadores de demônios. Sempre existiu uma peculiaridade muito grande na vida dela, porque a mãe sempre a protegeu de tudo, de uma maneira bastante exagerada, que não a deixava de viver sua vida porque ela era uma adolescente bem rebelde. De fato, a mãe dela tinha uma super proteção extremamente exagerada. E quando ela vê esses caçadores de sombras e volta pra casa, a mãe age de uma maneira extremamente estranha. E no dia seguinte, ela simplesmente desaparece. A partir daí começa toda aquela aventura da jornada do herói que vocês já conhecem. Vamos ver se eu consigo ultrapassar da onde eu parei. Eu realmente não lembro o que estava acontecendo quando eu parei. Mas agora eu acho que a Clary tá bem mais próxima de descobrir sobre o seu próprio passado, porque nem ela sabe, colocaram um feitiço na mente dela. Bom, vamos lá para a próxima leitura, eu vou voltar a ler Crepúsculo. Eu quero terminar pelo menos o primeiro e o segundo capítulo. Aqui está o livro de Crepúsculo. Eu vou continuar de onde eu parei, como eu disse. Eu acho essa capa muito feia, gente. Mas como não é a capa que vamos ler, e sim o que está dentro dela, vamos lá. Gente, eu já tô aqui de pijama e eu ainda não terminei o primeiro capítulo porque eu sou muito lerda mesmo. Mas ele tá bem interessante, na verdade. Eu já tinha ouvido alguns comentários sobre ele na época que ele vazou, há muitos anos atrás, mas eu nunca tinha pegado realmente pra ler. E
olha só. Se continuar assim, vai ser muito interessante. Talvez seja até uma leitura melhor do que o próprio Crepúsculo. Meu eu de 14 anos tá tentando me matar agora. Mas eu estou gostando muito da visão calculista que o Edward tem, sabe? Alexa, que dia é hoje? Hoje é domingo, 16 de agosto. São 12h56. Que você tenha uma ótima tarde. Essa noite, tudo que eu consegui ler foi Sol da Meia-Noite. Eu estou cada vez mais curiosa e gostando muito mais do que eu acharia que ia gostar. Inclusive, eu não gostava muito do personagem do Edward desde aquela época que eu lia Crepúsculo, desde meus, sei lá, 14 anos, alguma coisa assim. Não ia muito com a cara dele, mas o vendo narrar Sol da Meia-Noite mudou completamente as coisas. Eu descobri que ele, na verdade, é bem parecido comigo em algumas questões. Ele é bastante ansioso e ele parece muito mais um ser humano do que a Bella faz ele parecer, sabe? E por incrível que pareça, a Bella também é uma personagem muito mais legal aos olhos de Edward do que aos próprios olhos. O que é bastante interessante, já que nem sempre a gente se vê da maneira como as outras pessoas nos veem, e isso é muito latente aqui nesse livro. Continuo achando a capa feia, prefiro evitar olhar pra ela, mas ele tá me prendendo bastante. Eu estou na página 160. Eu já leio bem devagar, bem mais devagar do que eu leria se eu fosse adolescente e pegasse esse livro, mas eu acho que eu estou lendo até numa modalidade bem rápida para o que eu sou hoje. Ontem à noite, já que eu não estava conseguindo dormir, eu pretendia escrever, mas eu não tive muito sucesso nisso, então, para mim, a atividade de escrever pode ser tanto extremamente prazerosa quanto extremamente dolorosa. Então, principalmente quando não sai, eu sento pra escrever e não sai. Então eu resolvi não me pressionar, acabei indo assistir um filme. Eu assisti um filme coreano chamado Rastros de um Sequestro, sobre um menino que presencia o sequestro do próprio irmão e depois de um tempo ele volta, acho que depois de 19 dias, o irmão volta pra casa, só que ele volta agindo de uma forma bem estranha. E eu sinceramente não esperava aquele desfecho, eu fiquei bem chocada, mas ao mesmo tempo foi só um filme assim pra passar o tempo, não foi nada tipo, oh meu Deus, o meu filme favorito. Depois disso, eu resolvi estudar coreano, que fazia muito tempo que eu não estudava, e eu fiquei muito feliz com o meu progresso. Na verdade, eu fiquei muito feliz por lembrar muito das coisas que eu já tinha estudado, que já fazia alguns meses que eu não tocava. E também por conseguir entender e aprender outras coisas, eu vou mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, eu me matriculei no curso coreano online, eu consegui chegar até a parte 5 da aula 1. E também acompanho o canal do YouTube da Aili, que fala sobre, basicamente, aprender coreano. Ela tem uma playlist chamada Coreano para Iniciantes, e eu revisei algumas coisas do alfabeto que eu não lembrava, e já passei pra gramática também. Então tá bem divertido. Aqui são os exercícios do coreano online que eu preciso fazer. E aqui são as minhas anotações. São bastante confusas? São. Mas ontem eu aprendi alguns cumprimentos básicos, tanto da maneira formal quanto da maneira informal, ou apenas mais educado. Eu também estudei os sufixos que transformam o verbo no infinitivo numa maneira mais formal, que é utilizado em entrevistas de emprego, palestras, ou jornal de TV. E também sobre o verbo ser, que é um verbo que ele gruda com a palavra anterior, seja um substantivo ou um adjetivo, enfim. Ele tem duas formas também, ele tem uma forma mais formal de ser dita, uma forma mais informal, uma maneira mais educada também. É muita coisa pra gravar, e minhas anotações não são, tipo, super organizadas, mas eu tô fazendo o possível, porque basicamente eu me diverto bastante. Aqui do lado eu coloco algumas palavrinhas que eu aprendi, elas estão escritas aqui também, mas eu preciso de um caderninho pra passar essas palavras. Enfim, é isso. Agora eu vou tomar um chá
E depois eu acho que eu vou voltar pra fazer esses exercícios que faltam da apostila. E depois, quem sabe? Eu tô pretendendo pensar mais, refletir mais sobre a minha história, porque é algo que me ajuda muito, sabe? Principalmente conversar com quem já leu, com quem entende a história, com quem tá mergulhado junto comigo, porque eu tenho algumas amigas que estão. E isso me ajuda demais, conversar sobre a história. Eu acho que é algo que, se você escreve, faça. Nem que seja sozinha, sabe? Cria um grupo com você mesmo no WhatsApp, começa a mandar um monte de áudio falando sobre isso, que com certeza vai te ajudar bastante. Sabe o que eu tava lembrando aqui? Amanhã é dia 17 de julho, então vai começar a leitura coletiva de O Colecionador, por conta do Clube do Livro Terror para Mulheres. Então eu acho que eu vou começar esse hoje. Aqui, livrinho a postos. Então eu não sei ainda quanto eu tenho que ler até a primeira discussão. Eu acho que isso não foi nem definido. Eu sei que a primeira discussão vai ocorrer no dia 31. Mas eu vou começar hoje pra adiantar, porque amanhã, né, dia de semana, trabalho, então vai ocupar grande parte do meu dia. Eu vou só começar. Eu tenho o cãozinho mais lindo da face dessa terra. Ai, como ele é lindo. Ai, esse nariz de jabuticaba. Então vamos lá. Gente, esse livro é muito lindo, muito, muito, muito lindo mesmo. Olha só pra isso. É um pouquinho difícil de abrir, mas não tem nem comparação. A introdução dessa edição aqui, que é a da Dark Side, ela foi escrita pelo Stephen King e contém spoilers. Eu não tava sabendo disso. Eu acho que eu vou esperar pra ler, então eu vou ler quando eu terminar o livro. Vou ler umas 12 páginas hoje, porque eu tava vendo aqui, o capítulo primeiro é muito, muito enorme. E eu não vou ter condições de ler tudo, até por causa da minha lentidão. Então, eu vou começar o capítulo 1, mas não vou terminar, não. Aqui. Pronto, gente, eu cheguei até a página 38. Não foi muita coisa, mas eu tô no início do capítulo ainda e aos pouquinhos eu vou avançando. A leitura é bem fluida, bem gostosa,
mas eu acho que vai ser um livro bem pesado. Por enquanto, a gente tá acompanhando a história de um colecionador de borboletas que está encantado por uma garota e ele observa essa garota de longe durante muito tempo, sabe? De uma forma, eu acho, meio assustadora. Eu tô extasiada com o quão lindo é esse livro. Darkseid tá de parabéns. Mas enfim, aos pouquinhos a gente vai vendo até onde ele pode chegar. Enfim, pessoal, acho que chegamos ao fim do vlog. Eu não li muita coisa do que eu planejei ler lá no início, né? Mas eu acho que eu fiz, foi bastante produtivo. Também não escrevi como eu gostaria de escrever, mas eu resolvi me dar um desconto, porque foi uma semana bem complicadinha e eu preciso estar bem para escrever, eu já notei isso. Vai dar certo. Eu também estudei coreano, estudei bastante e às vezes eu fico com uma certa dificuldade de poder gravar algumas palavras porque é completamente diferente do que a gente está acostumado, principalmente por se tratar de uma língua oriental, é uma língua com até a ordem da frase é completamente diferente. Isso deixa a gente desanimado às vezes, mas tem que continuar tentando. Eu já percebi que quando eu continuo tentando e continuo reescrevendo as palavras que eu aprendi e continuo reolhando os significados, isso ajuda bastante. Enfim, eu espero que esse vídeo ajude vocês a terem inspiração para leitura, para escrita, para fazer coisas que realmente façam bem a você, porque foi basicamente o que eu fiz nesse vlog. A gente se vê por aí, tá bom? Um beijo!